Olá, pós-graduando! Bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso. Nesta videoaula, vou procurar apresentar conteúdos que possam ser úteis no dia a dia profissional de vocês, assim como sugestões para enriquecer a busca pela inclusão escolar. Esta disciplina objetiva compreender a relação entre a legislação, a teoria e a prática cotidiana da inclusão da pessoa com deficiência intelectual, principalmente nas questões relacionadas à educação física, à arte e ludicidade. Espero que nossa discussão provoque reflexões acerca das práticas desenvolvidas em sala de aula, a fim de qualificar cada vez mais a inclusão escolar. Nosso maior desafio frente ao processo de inclusão de crianças com necessidades especiais está justamente na relação entre a teoria e a prática, pois muito se tem discutido e avançado nas produções referentes à inclusão. Porém, ainda precisamos compreender como esse projeto desafiador realmente se concretiza. Educação física e arte são áreas que trabalham diretamente com o desenvolvimento físico, criativo e cultural dos sujeitos, o que nos permite dialogar com a ludicidade de forma muito tranquila e criativa, pensando e organizando práticas que venham a contribuir com o desenvolvimento de todas as crianças. Convido você, pós-graduando, a refletir a partir de agora sobre essas práticas e compartilhar conhecimentos através dessa disciplina. Vamos lá? A área da educação inclusiva apresenta uma política ampla, com um grande número de resoluções, portarias e documentos que se referem a esse atendimento. Podemos dizer que essa discussão iniciou com a Declaração dos Direitos Humanos, quando em 1948 decretou a igualdade de direitos. Vamos verificar o resumo dessa legislação? 1948, Declaração dos Direitos Humanos, Igualdade de Direitos. 1961, Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional, LDBEM. Lei número 40.024/61, define o atendimento aos excepcionais à educação, preferencialmente dentro do Sistema Geral de Ensino. 1971, Lei número 5.692, altera a LDBEM e define atendimento especial para alunos com deficiência física, mental ou com atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e reforça o encaminhamento ao atendimento especializado. 1973. É criado no MEC o CENESP, Centro Nacional de Educação Especial. Este centro é responsável pela gerência da educação especial no Brasil, porém ainda com uma visão assistencialista. 1988. Constituição da República Federativa do Brasil, que no artigo 205 garante a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, e também no artigo 208 assegura o atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 1990, Declaração de Jomtien. Após 42 anos da assinatura da Declaração dos Direitos Humanos, acontece no dia 9 de março de 1990, em Jomtien, na Tailândia, a Conferência Mundial de Educação para Todos. Nessa conferência foi elaborado um documento chamado Declaração de Jomtien, que, segundo Menezes, 2009, fornece definições e novas abordagens sobre as necessidades básicas de aprendizagem, tendo em vista estabelecer compromissos mundiais para garantir a todas as pessoas os conhecimentos básicos necessários a uma vida digna, visando uma sociedade mais humana e mais justa. ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçando os direitos assegurados na Declaração de Jomtien, no dia 13 de julho de 1990, é assinada pelo Presidente da República do Brasil a Lei nº 8.069, que dispõe sobre o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. 1994, Declaração de Salamanca. Entre os dias 7 e 10 de julho de 1994, durante a Conferência Mundial sobre Educação Especial em Salamanca, na Espanha, surgiu uma nova visão de educação, uma visão de escola inclusiva, que vinha propor a escola para todos, reforçando a Declaração dos Direitos Humanos e a Declaração de Jomtien, que determinava a igualdade de direitos entre os seres humanos. 1999. Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172, destaca o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana. 1999.
Convenção de Guatemala, Decreto número 3.956, garante que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos como todas as pessoas. Este documento ainda define como discriminação toda atitude diferenciada ou excludente que possa interferir na vida social e educacional dessas pessoas. Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. É um documento elaborado por um grupo de trabalho nomeado pelo próprio Ministério da Educação via portaria número 948/2007, que acompanha os avanços do conhecimento e das lutas sociais visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos. Este documento objetiva assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. O mais recente documento, após a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, é o Decreto número 7.611, de 11 de novembro de 2011, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, o AEE, atendendo para os materiais adaptados, bem como para atendimento especializado em salas multifuncionais. A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva foi um grande marco no que tange à legislação nacional. Assim, sugerimos que assistam ao vídeo A Política Nacional para a Educação Inclusiva, Avanços e Desafios. Este é um vídeo que está na sua trilha de aprendizagem, onde podemos acompanhar os dizeres de 3 professores, Maria Tereza Mantuan, Marcos Mazota e Ulisses Araújo. Você poderá ouvir na entrevista que precisamos nos formar e não esperar que alguém nos forme. Ousamos dizer que recebemos e buscamos informações constantemente, porém, as ações provenientes dessas informações dependem de cada um. As principais barreiras a serem derrubadas para que a educação inclusiva aconteça são as barreiras atitudinais. Somente aceita e inclui todas as crianças em sala de aula com um olhar voltado para a diversidade os educadores que acreditam que tudo isso é possível. Com base na legislação, podemos desenhar a trajetória do atendimento à pessoa com deficiência intelectual da seguinte forma. Mais do que ficar relembrando os fundamentos teóricos discutidos em nosso caderno de estudos, nesse momento queremos apresentar a você, pós-graduando, os dizeres de profissionais que vivem o dia a dia da escola, trabalhando com a inclusão escolar na prática. Vamos lá? Gostaria de apresentar o professor Francisco Antônio dos Santos Neto. Ele é professor de Educação Física na Rede Municipal de Educação de Joinville, Santa Catarina. Olá, professor Francisco. Desde já gostaria de agradecer a sua contribuição no vídeo dessa disciplina. Você poderia nos relatar um pouco sobre a criança com deficiência intelectual nas aulas de educação física? Bom, os alunos que eu tenho, na verdade, desde já eu agradeço a Deus porque são maravilhosos. A gente sempre tenta trabalhar com todas as diversidades possíveis e os alunos que eu trabalho são muito bons. Eu não tenho dificuldade nenhuma, faço todos os meus planos de aula de acordo com qualquer deficiência que eu tenho. Então, na verdade, eu muitas vezes até fiquei indiferente à situação porque eu fiz um plano de aula que, na verdade, não precisei nem adaptar, de tão bem que os alunos responderam. Então, na verdade, eles vão, fazem todas as atividades. Às vezes tem uma dificuldade ou outra, mas que também qualquer criança que seria considerada normal também terá em qualquer atividade. Eles respondem, claro, nos limites deles, mas na verdade a parte da deficiência intelectual até hoje não tive problema nenhum. Sempre fiz os planos de acordo, mas eles são muito bons, eles respondem normalmente como qualquer criança. Qual a importância da concepção de inclusão para a equipe da escola neste contexto? A equipe da escola, na verdade, em minha opinião, é o que mais interessa. Não adianta eu, como professor de educação física, chegar lá, querer fazer todos os meus planos, querer trabalhar tudo em cima de todos os alunos, trabalhar com a diversidade de cada um. Se um professor, eu trabalho de 1º ao 5º e de 6º ao 9º, então eu trabalho com todas as turmas.
Não adianta eu, por exemplo, lá de sexto ao nono, ser um excelente professor, querer fazer o meu plano de aula para todas as diversidades, se o professor de história, por exemplo, não trabalhar, ou se, por exemplo, a diretora da escola não me apoiar, o supervisor, quando vier supervisionar a minha aula, simplesmente olhar para mim e dizer, meu, tuas aulas estão ótimas, mas não olhar que eu tenho um aluno deficiente, ou não olhar o meu plano de aula numa diversidade geral. Ah, eu tenho um aluno com deficiência visual, eu tenho um aluno com deficiência intelectual, eu tenho um aluno com deficiência auditiva. Então, assim, é muito preocupante, não é tão fácil como parece. Se você não tiver uma escola que trabalhe desde o diretor, primeiro começa do diretor, porque como em muitos trabalhos, o exemplo vem de cima. Não adianta você, a mesma coisa que você ser um pai. Não adianta você querer que o seu filho seja ótimo se você não é um bom pai. Então não adianta uma escola querer andar se o diretor da escola não é. Então o diretor tem que ser excelente, tem que trabalhar com a concepção de inclusão. E se ele não trabalhar e não passar logo para o supervisor que vai supervisionar nós professores, não adianta, se o supervisor não tem condição, não acredita na inclusão, não adianta todos os professores se reunirem em 9 ou 10 matérias que vamos passar aí para o ensino fundamental ou mais, e mesmo a professora que trabalha de primeiro ou quinto ano, ou os professores que trabalham só com educação física ou só com artes, não adianta a gente querer fazer a nossa parte se o supervisor ou a direção não concordar. Como acontece as relações das crianças diante da diversidade da escola? Bom, já trabalhei em várias escolas, eu dou aula desde 2004, são 10 anos de trabalho. Então, assim, desde que o primeiro aluno que eu tive com alguma deficiência foi uma deficiência auditiva, que foi a Késia, no Centro Educativo Maria Hendricks em Gaspar. Todos os alunos tratavam ela como igual. Mais era o problema com professores do que com alunos naquela época. Então todos os alunos, para eles, a Késia era uma igual. Hoje eu trabalho com 3 alunos de deficiência intelectual, trabalho com um aluno de deficiência auditiva e trabalho com um aluno de deficiência física. Na verdade, eu tenho, o exemplo que eu vou citar agora é o da Bruna, a Bruna do 6º ano que eu trabalho. A Bruna é uma aluna maravilhosa, a gente só descobre cada aluno se a gente realmente trabalhar em cada contexto. Então eu, como professor de educação física, o que eu descobri? A Bruna, ela tem muitas deficiências, ela tem uma deficiência múltipla, ela se locomove dificilmente, mas ela se locomove, ela tem uma deficiência intelectual fortíssima, mas eu acabei descobrindo que a Bruna é excelente no basquete. Eu acabei de fazer uns jogos intersalas de handebol, e o que aconteceu? Todo mundo da sala quis a Bruna na equipe, eles trabalham com ela diferente, até melhor do que eu como professor de educação física trabalho. Eu tento trabalhar da melhor maneira possível com ela. E ela simplesmente responde a todos os comandos. Se eu digo, Bruna, vai para lá, ela vai, claro, lentamente, se locomove muito dificilmente, mas vai do jeitinho dela, e todo mundo tem uma paciência com ela. Então é claro que ela nunca vai seguir as regras de um jogo, mas ela consegue. E esses dias agora atrás começou o nosso semestre de basquete, eu fiz uma atividade de basquete, e quando ela foi, é engraçado como você vê os alunos assim junto com ela, a hora que ela foi, torcendo para ela, Bruna, porque ela no basquete é excelente, ela vai lá e coloca a bola na cesta, parece que ela não tem deficiência nenhuma. Ela é muito melhor com as deficiências dela do que todos os alunos ditos normais. Então, graças a Deus, hoje eu trabalho numa escola que tem uma concepção dessa maravilhosa. Assim. Todo mundo trabalha com a Bruna do jeito que, na verdade, tem que ser trabalhado, e muito melhor que muitos professores de outras matérias que dão aula lá. Se você precisasse sugerir algo aos professores de educação física para qualificar ainda mais o trabalho com a inclusão de crianças com deficiência intelectual, o que seria? Muito interessante essa pergunta, principalmente por mim mesmo, que eu estava cometendo alguns erros e a gente só aprende trabalhando. Então, claro que primeira coisa, todo mundo tem que aceitar a diversidade. Não adianta eu querer dar aula se eu não sei trabalhar com a diversidade. Então eu não vou ser um professor, na verdade eu vou ser alguém que vai estar ali achando que vai fazer um bem, mas na verdade eu estou fazendo um mal. Só que esses dias é a mesma coisa, como eu vou trabalhar com essa diversidade, é a mesma coisa que eu vou trabalhar como um professor, como eu estiver dando uma aula, por exemplo, de futebol. Não adianta eu querer treinar o meu time de futebol. Eu não estou ali para treinar um time de futebol.
Eu não estou ali para fazer um time campeão. Esses tempos eu estava muito preocupado em participar de alguns jogos e fazer os meus alunos campeões. Eu não estou ali para fazer isso. Eu estou ali para ensinar para os meus alunos como é cada modalidade e como funciona tudo dentro daquela modalidade. Eu só tenho que ensinar para que eles adquiram algum hábito de atividade física para, na verdade, fazer um bem para eles no futuro. É para isso que eu estou ali. E a mesma coisa funciona com a deficiência intelectual. Não adianta você ser um baita de um professor de educação física, ser renomado, mas você não conseguir trabalhar com alguém que tem algum tipo de deficiência. Você tem que chegar lá, trabalhar em cima dele e mostrar para todos os alunos ao redor que ele é tão bom quanto eles, que eles têm que se relacionar normalmente e que, na verdade, na escola a gente só está para aprender as coisas normalmente, todo mundo igual, da melhor maneira possível. E sair dali bons cidadãos, principalmente a educação física trabalha essa parte. Todos os professores de educação física têm que ter na cabeça, têm que ter uma consciência muito grande de que eles são os principais responsáveis por formar cidadãos. Muitos alunos têm ali, meu professor de educação física é maravilhoso, meu professor é legal, mas ele tem que ser legal não porque ele é um cara que coloca os alunos para jogar futebol, não porque ele é um professor que coloca os alunos para jogar vôlei, não. Ele tem que ser um bom professor por mostrar para os alunos que meu professor ensinou que eu tenho que olhar todo mundo igual. Que aquela pessoa que está do meu lado que tem dificuldades é uma pessoa que precisa de mim, que eu vou ser bom quando eu ajudar ele. E não que eu vou ser bom porque eu sou melhor que ele. Melhor que ele, provavelmente eu sou. Mas será que eu sou? Ou será que eu acho que eu sou e na verdade ele, deficiente, é muito melhor que eu porque está se esforçando e eu achando que sou bom só porque sou um pouquinho melhor que ele no futebol? Eu posso ser melhor no futebol, eu posso ser melhor no vôlei ou em qualquer outra modalidade, correr, jogar basquete, vôlei, mas será que eu sou tão bom como pessoa como ele? Antes da gente pensar em formar alguém numa determinada matéria, a gente tem que pensar em formar uma pessoa, e é para isso que a gente está ali, é para isso que servem os professores, formar cidadãos e não formar alguém em determinada coisa. Antes de qualquer motivo, cada criança tem que sair da escola sabendo como conviver com o próximo, seja ele deficiente ou não. Para falarmos sobre arte e ludicidade para a inclusão do aluno com deficiência intelectual, convidamos a professora Elisiane Saiber Souza Lopes. A professora Elisiane atua na rede municipal de Indaial, Santa Catarina. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Atualmente, você trabalha com crianças com deficiência intelectual em sala de aula? Sim, tenho crianças com deficiência intelectual, porém participam de todo o processo nas aulas de artes visuais. São crianças ativas e interessadas que, dentro de suas possibilidades, realizam as atividades solicitadas. Como a relação entre arte e ludicidade é pensada no momento de seus planejamentos? A ludicidade está presente em todas as ações realizadas no planejamento das aulas de artes, desde a ação inicial de pensar uma proposta até a sua realização, ou seja, na análise das imagens de obras de arte, como na contextualização com fatos históricos sociais, bem como na realização da produção artística. Podemos dizer que a arte e a ludicidade se relacionam de maneira intrínseca. Você considera o resgate de brincadeiras importantes para trabalhar a ludicidade? Com o avanço da tecnologia, o resgate de brincadeiras é importante porque a brincadeira e a ludicidade são indissociáveis, ou seja, uma não existe sem a outra. E para o desenvolvimento integral e sadio de uma criança, o contato com diversas brincadeiras faz com que a ludicidade seja um dos fatores no processo imaginativo e criativo. Quais as principais parcerias nesse processo? A estrutura organizada pela escola, em parceria com outros profissionais disponibilizados pela Secretaria Municipal de Educação, auxiliam no desenvolvimento das atividades educativas planejadas para os alunos com deficiência intelectual. Quais as maiores dificuldades para a inclusão do aluno com deficiência intelectual nas aulas de artes? Pensando em todo o processo educativo, desde o planejamento das aulas até a avaliação, não tenho como estabelecer um objetivo comum a todos os alunos,
pois o tempo de cada aluno é diferente, como também no processo criativo. Por isso, deve-se respeitar a individualidade de cada um. É comum, nos dias atuais, escutarmos falar em interdisciplinaridade, não é? Em nosso caderno de estudos, atentamos para a importância desta relação entre as áreas de conhecimento a fim de trabalhar com a educação física, a arte e ludicidade. Essas áreas são muito próximas, o que oportuniza aos professores explorar propostas diversificadas de forma lúdica e criativa. Sugerimos várias atividades pensando no resgate de jogos e brincadeiras, algo que também é muito discutido, já que nos dias atuais as crianças são partícipes de influência tecnológica e já não brincam como antes. As 3 áreas exploradas podem oportunizar o contato e a interação por meio de brincadeiras e jogos de forma lúdica e criativa, contribuindo com o desenvolvimento físico, intelectual e cultural de todos os alunos. Uma proposta que visa a inclusão de alunos com deficiência intelectual não é pensada para crianças com deficiência. Assim, não deve prever atividades diferenciadas e sim atividades que permitem a participação de todos os alunos, com ou sem deficiência, contribuindo com o desenvolvimento de todos. São meios para se trabalhar com a inclusão escolar, valorizando as diferenças, ampliando o repertório cultural de todos. Nosso maior desafio, frente ao processo de inclusão de crianças com necessidades especiais, está justamente na relação entre a teoria e prática, pois muito se tem discutido e avançado nas produções referentes à inclusão. Porém, ainda precisamos compreender como esse projeto desafiador realmente se concretiza. Educação física e arte são áreas que trabalham diretamente com o desenvolvimento físico, criativo e cultural dos sujeitos, o que nos permite dialogar com a ludicidade de forma muito tranquila e criativa, pensando e organizando práticas que venham a contribuir com o desenvolvimento de todas as crianças. Agora é sua vez de dialogar com essas áreas e contribuir com a inclusão escolar. Vamos lá?